Empresário, ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, figura queridíssima de toda a classe de radialistas, jornalistas, nos dá honra da visita aqui. E hoje tem novidade, o lançamento de mais uma obra literária. Bom dia, Jailton. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa. É uma alegria enorme voltar à feira. Você sabe que eu nasci na Chapada Diamantina, em Andaraí, mas eu sou feirense, porque foi aqui que encontrei, como diz Gilberto, régua e compasso, né? Onde a vida começou assim, a descortinar e deslumbrar para o mundo de empreender e de desafios, foi em Feira de Santana. Então é sempre bom vir à feira, né? Por 2 vezes eu fui secretário aqui da cidade também, sempre muito bem acolhido pela comunidade e por todos os queridos amigos. E agora na verdade, eu sempre tive uma vida meio... Eu fui jornalista no passado, né? Aliás, depois... eu quero aqui fazer esse adendo, que eu conheci Jailton na Folha do Norte. Exatamente. E nós trabalhávamos na Folha do Norte, lá juntinho do Mercado de Arte Popular. Exato. E com Hugo Navarro. A Folha do Norte foi escola para todo mundo. Quem não passou, o jornalista que não passou pela Folha do Norte em Feira de Santana não sabe o que é jornalismo. Exato, é a primeira escola. E aquilo era feito com um jornalismo com tanto romantismo, com tanto sacrifício, e também com tanta dedicação. E era uma coisa muito interessante. Foi um aprendizado muito bom. Foi dali que depois eu fui para Feira Hoje, depois fui trabalhar no Jornal à Tarde, depois eu escrevi na Gazeta Mercantil, na Veja, no Jornal do Brasil. E foi a mãe da gente, né? No jornalismo, foi na Folha. E Dilson estava lá, Dilson, Zadi, Porto. Tinham várias figuras assim que Dr. Hugo Silva, sempre a gente aguardando ele chegar com o editorial, que era a última parte que ele entregava do jornal, esperando o editorial, e às vezes ele estava tomando um esquinho com um sujeito chamado Tiara na Sala de Barbosa, e a gente na expectativa que ele viesse. O jornal fechava 2 horas da madrugada. 2 horas da madrugada fechava o jornal. Aí um dia eu vou contar uma historinha aqui, viu, o moço aí, pra você que é jornalista, daqui a pouco a gente não vai, aí dá tempo pra você. Aí, João Henrique Cerqueira, que hoje é o pai dessa grande artista, a Maura, meu nome Raquel Reis, que é hoje estourando no Brasil todo, a Raquel Reis. O Henrique era redator de polícia. Repórter de polícia. E aí, salário atrasado. E lá tinha um mezanino, não era? Exato. E o Hugo chegava, ficava embaixo, mas a gente ficava no mezanino batendo as matérias para de madrugada. E 10h30 da noite, o Hugo saiu para tomar o uísque lá na Sala de Barbosa. E aí Henrique Cerqueira, retado da vida, que não estava recebendo salário, pegou a máquina de escrever, para aquele tempo de máquina de escrever, e do teclado ele fez um instrumento musical. Ele batia na máquina e começou a cantar. E tarará, Hugo Navarro, vai candidato a deputado, né? Hugo Navarro vai se lascar, Hugo Navarro não vai ganhar. Aí Hugo Navarro vai chegando, macho, que musiquinha bonita, continue, meu amigo. Doutor Hugo, não, macho, continue, Hugo Navarro vai se lascar mesmo, já tá lascado, você aí me lascando, vai. O que aconteceu? Demitiu o Henrique? Nada. Não, mas você tá com o salário atrasado, continue com a musiquinha. Então isso aí não tem preço, né, ô Jailton? Exatamente. E não acontecia nada de anormal. Não, mas Jailton, aí você entrou no ramo empresarial, hoje é um grande... Você ainda está naquele laboratório? Está no laboratório? A partir do final do ano passado, eu deixei a indústria depois de 7 anos. E eu acho que assim, chega um momento que você tem que começar também a pensar nas coisas meio pessoais, né? De cuidar das suas coisas pessoais. E eu só estou deixei de ser CEO porque os últimos 35 anos praticamente, eu sempre dirigi na indústria farmacêutica. Na África, em Minas, em Goiás, né? Em várias empresas de Goiás. E eu realmente resolvi fazer uma espécie de retiro sabático para cuidar de coisas meio pessoais. Então, a partir do final do ano passado, por isso que eu estou escrevendo um livro, né? Que sobrou tempo, escrevi um novo romance depois de 4 anos, né? O último que eu escrevi foi lançado aqui em feira, foi um romance que tem alguma coisa a ver com política também, de qualquer maneira, porque foi baseado na história do professor Joelito Amorim, um homem que só aos 100 anos de idade foi contar detalhes quem era sua mãe, né? Que era uma madre do convento da Lapa, né? E eu achei aquilo uma história muito interessante, fui apurar a história dele, fui na Alemanha umas 2 ou 3 vezes para conhecer, ver se descobria mais informações, aí acabei virando um romance.
que não é uma biografia dele, porque tem uma parte ficcional muito interessante e tal. E depois, mas sempre tive a ideia de escrever mais uns 2 ou 3 livros, e dessa vez sempre meus livros, eles são tem base numa história real que eu ficciono, né? O primeiro dele foi uma história que eu escrevi sobre... Eu morei, como você sabe, 6 anos na África, especialmente em Angola e Moçambique, e na época, quando eu fui para Angola, o país ainda estava em guerra. Depois de 6 meses a guerra acabou, mas ainda estava em guerra. E aquilo eu vivi muito da dramaticidade que foi, né? O rescaldo, e mesmo assim a psique humana daquela gente estava muito afetada pelo conflito, que durou só quase 32 anos, né? Foi quase que um holocausto aquilo lá, e como é na África, então a repercussão foi um pouco menor, se fosse no país do Ocidente. Então eu vivi muito os dramas. E quando eu voltei ao Brasil, eu disse, não posso deixar de relatar isso. E escrevi um livro baseado na história de 2 mulheres que me contaram suas vidas na guerra. Por isso que o livro chama 2 Mulheres, 4 Amores e uma Guerra Civil. E lancei esse livro. Então é um livro baseado em histórias reais. Eu tenho esse livro autografado por você. Exatamente. Aliás, esse livro, você mandou autografado para doutor Rezedar. Rezedar, foi. E entreguei para ele esse livro, viu? Aí o segundo que eu escrevi foi um livro que é uma memória de infância, de criança. Eu sou do interior, de uma pequena cidade, né? E um dia, nessa pequena cidade, num festejo de padroeiro, essas coisas de criança que afetam você, chega num caminhão uma mulher linda que destoava de todo aquele contexto da cidade, uma mulher com todos os traços de civilidade, né? De urbanidade, e ficou ali hospedada ali na casa de numa rua paralela ao que era o antigo bordel, o antigo brega da cidade, e causou um alvoroço enorme na cidade durante o período que ela esteve lá, e ela foi embora, desapareceu. Era uma filha em busca da sua mãe, né? Que por acaso, por conta de como era tão dramático a vida aí no século passado em relação às mulheres, porque ela perdeu a virgindade com o patrão do seu pai. E aquilo era tão vergonhoso que ela acabou virando prostituta naquela pequena cidade. E a filha se tornou uma brilhante advogada em Salvador. Brilhante. Ela, inclusive, chegou a ser advogada da Arquidiocese de Salvador. Uma história fantástica. E eu fiquei sempre com aquela ideia, isso merece um dia um romance. E escrevi um romance baseado na vida dessa mulher. Por isso que chama Volta ao Mundo. Porque no final do romance, ela encontra a mãe, já depois de adulta, porque é um segredo que o pai não consegue manter para o resto da vida. Ele já velho, ela acaba descobrindo que a mãe dela morava em algum lugar no interior, perdida, e ela sai em busca e acaba encontrando a filha. A mãe, e foi esse livro. E o último foi de José de Amorim. Agora, essa última obra, que tem já um título bastante provocativo, que é Amar é Perigoso. E o título Amar é Perigoso, porque você lembra que antigamente, Dilson, nos jornais, tinha uma tirinha, que eram os 2 bonequinhos, que via assim, amar é... E aí dava uma definição do que era o amor. Aquilo fez muito sucesso nos jornais aí, durante muito tempo, né? Que era no Brasil inteiro, tinha amar, e aí cada um tinha uma semana, tinha uma descrição, uma interpretação do que era amar. E a história de Amar é Perigoso, né? Dessa vez porque a história é muito recorrente, o que eu relato, de um homem de meia idade, que se apaixona loucamente, perdidamente, por uma moça mais jovem. Isso é muito recorrente na literatura, os autores russos já exploraram isso demais, os franceses, no teatro, no cinema, em todas as artes, na pintura até, se explorou esse tema, mas isso é muito atual, nunca se esgota, porque a busca do amor, a busca pelo amor, né? Ela não tem, de certa forma, idade, né? O encantamento pode acontecer entre um homem em várias fases da vida e uma mulher também. Só que isso tem consequências, né? Por causa das dissonâncias geracionais, né? Do tempo que cada um vive, né? Então, a história disso aí é mostrar um pouco como é que esse personagem, né, tenta se encaixar no tempo dessa mulher e essa mulher no tempo desse homem, né? Vivendo... de uma maneira muito... Ambos são personagens muito fortes, muito... Tem caráter muito... Quase ela, por exemplo, um pouco agressiva. E aí se explica por quê. Porque o livro também tem um pouco de história. Porque ela é uma brasileira, mas que foi para a Argentina criança. E chegou na Argentina quando a Argentina estava vivendo o rescaldo de um dos piores momentos da sua história, que foi a queda da ditadura militar, que tinha se encerrado com o último general Leopoldo Galtieri. E
tinha perdido a guerra para a Inglaterra pelo controle das Ilhas Malvinas. Os mais jovens talvez não lembrem disso, mas foi uma guerra que mobilizou muito a América Latina na época, né? E os argentinos perderam a guerra para duas mulheres, no caso Margaret Thatcher e para a Rainha Elizabeth. Aquilo afetou muito vamos dizer, a psique dos argentinos e afetou muito o orgulho dos argentinos, que é um povo, diferentemente do Brasil, muito mais febril e muito mais voltado para os seus heróis, muito voltado tem uma cultura de nacionalismo muito exacerbada. E não é à toa que até hoje o peronismo não sai da pele do país, vamos dizer assim, não desgruda, né? Porque o povo tem uma ligação profunda com essas personalidades, assim. Não é à toa que dizem que até hoje Carlos Gardel continua cantando nos cabarés e nas casas de show. Maradona não morreu, né? Continua jogando futebol. Né? Os grandes personagens argentinos, eles têm uma vida, né? O Deus conhece muito bem, quase quem foi em Buenos Aires. Qualquer praça tem uma figura, tem um general, um herói montado a cavalo, num cavalo de aço lá, saudando alguma coisa. Quer dizer, a cidade valoriza muito seus mitos, né? De maneira bastante interessante, né? E as pessoas não esquecem lá nem um cavalo que ganhou a corrida no hipódromo em 1952, ganhou e virou um tango do Carlos Gardel, ganhou por um na cabeça, entendeu? Esse cavalo é marcante. A família que era dona desse cavalo é lembrada em história e tudo. Então, o povo é muito... Então, a personagem foi muito afetada por esse orgulho, né? E quando voltou ao Brasil, né, depois de jovem, trouxe com ela esse comportamento que é muito difícil lidar com um homem que não seja também de uma personalidade muito, muito forte. Então a história, o livro, embora seja romance, mas tem história, por exemplo, do Japão, né? Porque os personagens, na loucura de encontrar a paz em algum lugar, porque eles sabem que são dissonantes, mas ao mesmo tempo lutam para preservar o amor. E aí o que acontece? Eles viajam. Aí vão para lugares paradisíacos, lugares que um dia eu já fui, né? Então eles estão em Tóquio, eles estão na Itália, estão no interior da França, estão passeando em Aix-en-Provence. Então o livro também é uma viagem para que a pessoa conheça um pouco desses lugares bacanas do mundo. No Brasil é na Chapada Diamantina, né? Que é um lugar, estava acabando de falar aqui com a nossa amiga aqui, a Chapada Diamantina é um lugar também mágico. Então eles vão lá e tem uma fantasia de criar um castelo num penhasco na montanha e viver ali, né? Então tem um pouco de cultura de cada lugar onde na verdade o livro não é autobiográfico, né? Mas não deixa de ter também os traços do que você já viveu e viu. Então, amar é perigoso porque o amor, quem um dia não foi balançado, ou quando criança, ou jovem, ou mesmo mais velho, por uma paixão que seria inconsequente, mas o racional diz assim, não vá adiante com esse amor, mas o coração diz, não, é bom estar perto do precipício, entendeu? É bom bailar no abismo, entendeu? É isso que todo mundo já passou por isso. Né? E é um livro também que as mulheres vão se sentir um pouco identificadas, né? Qual mulher um dia já não se sentiu tentada, por exemplo, a ter uma relação perigosa e já não gostou de um cafajeste, entendeu? Mesmo sabendo do risco que isso pode acarretar. Então tem muito dessa coisa mesmo do que é a paixão, o amor e o desejo tomando conta daquilo que seria o racional. Ou seja, o amor não é algo conventual, é algo meio, às vezes, que agita a alma e o coração das pessoas numa avalanche de sentimentos assim, meio maluco. Então é preciso saber como lidar com isso. Mas, no fundo, o bom é que quando você chegar à velhice, saber que um dia você passou por isso. Porque senão, no contrário, vai para o convento. E mesmo no convento, olhe lá, quantas paixões, né, secretas não se materializam. Na Bahia, eu tinha um convento na Bahia, que era das irmãs carmelitas, que diziam que elas tinham, acho que elas pulavam, tinha até, porque elas loucas, né? Elas eram muito boas, modernas, tinha até cordinha para o sujeito subir o muro para ganhar um beijo de um amante, entendeu? E só Sebastião Neri contando essas histórias no livro A Nuvem, que você já deve ter lido. A Nuvem de Sebastião Neri, você se diverte. Ô, Jailton, tem aí um amigo seu, nosso também, querendo falar com você. Bom dia, sujeito. Bom dia, Ana. Tudo em paz? Ô, Ana, pergunte a Jailton Batista se ele tem notícia do rádio de Araci, se ele tem alguma notícia, qualquer notícia sobre o rádio de Araci, viu? Obrigado, bom dia, tô na escuta. Será que ele viu alguma coisa?
Norte que tinha. Era funcionário da antiga Folha. Isso deve ser coisa de Reginaldo Pereira, não? Ele pra Cajá. Ele é quem sabe onde foi parar o rádio de Araci. O Henrique, Carlos Henrique, tá dizendo que merecia um programa inteiro com o Jailton. Vamos ter que programar, viu, Jailton? Programa inteiro com você. Isso aqui era uma figura. Ô, Jailton, então o lançamento do livro vai ser onde, que horas? Vai ser às 19 horas no Museu de Arte Contemporânea, ali na rua Geminiano Costa, ali perto da antiga biblioteca, e como referência, perto da sede do Fluminense, entendeu? Às 19 horas, a partir das 19 horas, vou fazer o lançamento lá. Meu querido amigo. E amanhã na Flif, também às 17 horas, na Feira Literária, eu estarei lá autografar. A editora está organizando, a editora que fez o meu livro, está organizando também uma tarde de autógrafo lá na Feira Literária, na Praça Padre Ovídio. Olha, que honra recebê-lo. Eu vou fazer um convite. Você vai ficar em feira ou vai para onde que está? Daqui vai para onde? Eu estou aqui. Você é o centro do mundo, né? Não, mas eu volto, eu estou de volta aqui, parece que quarta ou quinta-feira da próxima semana. Então, nós estamos vamos inaugurar possivelmente semana que vem um estúdio de podcast. Eu gostaria de começar com você, programar, já que o Henrique disse aqui que você precisa de um programa inteiro, e no podcast a gente pode fazer esse programa inteiro. Seria uma alegria. E depois a gente colocar nos nossos portais. Bacana. Mas, querido, muito obrigado. Foi um prazer muito grande, uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Você é um querido amigo, mas não é porque é só um querido amigo, não. Você é um cidadão muito, mas muito bom mesmo para toda a humanidade. A sua história é muito longa. Obrigado. E a gente precisa contar isso de outra forma. Obrigado. Obrigado, agradeço vocês todos aqui. Uma das coisas que me faz feliz em Feira de Santana, que Feira não é uma cidade bonita, assim, né? Não tem um aspecto bonito. É uma princesa às vezes precisa de um retoque, de uma maquiagem. Mas tem uma coisa aqui que é a espiritualidade dessa cidade, a magia humana que tem em Feira de Santana, é algo realmente enternecedor, sabe? É algo pungente, é algo muito bacana e acolhedor demais. É uma cidade que, por ser muito invasiva e no meio de vários cruzamentos e tal, mas é uma cidade que tem uma ecologia humana realmente espetacular, e por isso que eu adoro vir aqui. Estou estreando meu livro aqui, né? Eu moro em Goiânia, mas faço questão de sempre vir à feira lançar minha primeira obra, se possível, quando o primeiro lançamento aqui, porque eu me sinto muito acolhido na cidade. A cidade me deu muita coisa e deu, sobretudo, para nós, para mim, para todo mundo, humanidade. Isso é muito importante. Obrigado, Dilson, obrigado a todo mundo, toda a equipe aqui do programa. Ok, Jair, outro abraço e sucesso.